Fala galera, tranquilidade? Nessa aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo tudo aquilo que a gente já estudou na parte de trigonometria, beleza? Então, se você está vendo esse vídeo agora pela primeira vez, recomendo que você retorne, verifique primeiro as aulas ali de trigonometria, dá uma olhadinha no conceito, na teoria, e depois você retorna aqui para fazer exercícios. Tranquilidade? Então, vamos lá? Então, beleza. Primeiro aqui eu separei um exercício para a gente falar um pouco sobre o sinal de seno e cosseno dos ângulos a seguir, beleza? Então, a gente tem aqui 5 ângulozinhos para a gente verificar se o valor do seno é positivo ou é negativo e do cosseno a mesma coisa, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seno, eu vou fazer de verde, beleza? E o cosseno eu vou fazer de vermelho, tá? Para não ficar escrevendo seno e cosseno toda hora, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ângulo, 75 graus. 75 graus se encontra no primeiro quadrante, né? Então, se a gente faz aqui aquela relaçãozinha, né? O primeiro quadrante está aqui, né? Aqui, o sinal de seno, ele é positivo para cima, negativo para baixo. Já o cosseno, a gente vai fazer aqui cosseno, com a mesma situação de quadrante, ele é positivo sempre para a direita. Então, positivo aqui, negativo aqui. Beleza? O 75, ele é um ângulo que está no primeiro quadrante. Então, ele é positivo. Vou fazer aqui seno, né? Seno é verde. Então, seno, verde. Então, ele é positivo para o seno. E para o cosseno, ele também é positivo. Primeiro quadrante, ambos são positivos. Beleza? Sem nenhum tipo de problemas, tá? Agora vamos para o 123. 123 é um ângulo do segundo quadrante, beleza? O segundo quadrante está nessa região aqui, né? Então, no seno, ele é positivo. Já no cosseno, ele é negativo, beleza? Então, tá lá a diferença. Tranquilidade? O próximo... Opa, apaguei um pouquinho a mais do que o necessário. O próximo é o ângulo de 181. 181, ele passou um grauzinho o 180, né? Então, ele está na região do terceiro quadrante. Ele está aqui assim, né? Bem próximo do 180. Então, ele está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o seno, ele é negativo. Então, aqui, negativo para seno. E o cosseno também é negativo, beleza? Então, ele é negativo nos dois. 181 tem valores para seno e cosseno negativo. Tranquilidade? Agora vamos para alguns com radiano, beleza? Aqui você pode fazer de duas formas. Ou você ou você substitui isso. Estou apagando aqui os dois juntos. Então, vou dar um zoomzinho aqui para apagar isso só. Pronto. Ou você substitui esse cara por 180 e vê em qual lugar do ciclo trigonométrico você pararia, né? Ou você verifica ali quantas voltas no ciclo trigonométrico esse cara deu, né? Se esse cara é acima de 1, enfim. Vamos ver acima de um ciclo ou 2 ciclos, vamos ver basicamente o que esse cara é. Se você parar para pensar, esse cara aqui é 180, né? 180 quando divide por 9, dá 20. E 20 vezes 4, 114, né? 14 vezes 20, esse cara dá 28 com 0, 280. Beleza? Então, esse cara aqui é 280, ele já passou um pouquinho do nosso terceiro quadrante, né? Lembrando que o terceiro quadrante vai até 270. Né? Esse cara aqui é 270, beleza? Ele é 280, então, ou seja, ele passou um pouquinho. Se ele é 280, ele é quarto quadrante. Então, o valor do seno é negativo e o valor do cosseno ele é positivo. Então, está lá a representação feita, beleza? E para finalizar, 7π sobre 5. Tem que dar um zoom aqui para conseguir apagar só o que eu quero. Pronto. Então, o próximo é o 7π sobre 5. Se você pegar o 180 e dividir por 5, né, você encontra 36, beleza? E 36 vezes 7, 6 vezes 7, 42, fica 2 sobre 4, 3 vezes 7, 21, com 4 que subiu, 25. Então, é 252. 252 é um pouquinho antes do 270, então, ou seja, é ainda terceiro quadrante, beleza? Se é ainda terceiro quadrante,
ele vai ter as mesmas respostas do 181, porque o 181 também é terceiro quadrante, beleza? Então, ele vai ser negativo para o seno e positivo, negativo também para o cosseno. Beleza, galera? Tranquilidade? Então, aqui está a representação de sinal de seno e cosseno. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Agora sim, determine exatamente o valor, né, de cosseno ou de seno de alguns ângulos que estão ou em graus ou em radianos. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. Letra A. Cosseno de 7π sobre 6. Lembrando que o π vale 180, né? Então esse cara aqui é a mesma coisa que o cosseno, o π sobre 6, né, dá 30, né? É 180 dividido por 6, dá 30. E 30 vezes 7, 210. Então a gente está falando do cosseno de 210, né? A gente tem que lembrar, né, na nossa aula que a gente fez, né? Aqui, ó, tinha um ângulo de 30, né? Aqui era 30 graus. O 210 vinha para cá, né? Por quê? Ele é exatamente igual ao 30, só que ele é mais 180, né? Então, ele é aqui, 180 mais 30. Esse é o 210. Então, o cosseno dele é o valor invertido do cosseno de 30, né? O cosseno de 30 está para cá, o de 210 está para o outro lado. O de 210, ele é um ângulo do terceiro quadrante, né? Então, o valor do cosseno de 210, ele é exatamente igual ao cosseno de 30 como sinal negativo. Né? Lembre-se aqui, ó, cosseno de 210. Na questão anterior, a gente viu que o cosseno de 210, o cosseno de um terceiro quadrante é negativo, beleza? Então aqui, esse cara também vai ter um cosseno negativo. E aí você lembra que o cosseno de 30, né, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 7π sobre 6, ele vale menos raiz de 3 sobre 2. Tranquilidade, galera? Belezinha? Próxima, letra B. A letra B, ele quer o seno de 150. A gente também viu naquela aula, né, que o seno de 150 está aqui, né? Então, está aqui o ângulo de 30. Quando você faz para cá um ângulo de 30 também, você acaba formando esse carinha aqui. Esse carinha é o nosso 150. Né? Então, esse carinha aqui é o nosso seno de 30, que vale meio. O de 150 está aqui do outro lado. Só que, como a gente está falando do seno, a gente está vendo o eixo Y. O eixo Y está para cima. Então, se está para cima, ele é positivo. Então, o seno de 30, ele vale exatamente igual ao seno de 30. E o seno de 30, ele vale meio. Então, o seno de 150 vale meio. Tranquilidade, galera? Beleza? Então, aí, bem simples. Letra C. A tangente de 120. Show de bola. A tangente de 120, se você olhar lá no plano cartesiano, né, lá no ciclo trigonométrico, perdão, o 120 está para cá, né, segundo quadrante. Você vai ver que ele é a representação do 60. Né? Então, aqui ó, você tem 60 graus, aqui você também tem 60, logo você formou um ângulo de 120. É quanto falta para 180, certo? Então, a tangente, ela vai ter valores que são representados aqui embaixo. Ó. Quando você tem aquela reta tangente aqui, ele encosta aqui embaixo. Então, esse aqui é o valor da tangente de 120. Ou seja, é a mesma tangente de 60, só que com valor negativo. Beleza? Então, a gente vai escrever isso. A tangente de 120, ela é exatamente igual à tangente de 60 com valor negativo. E aí, qual é a tangente de 60? Aí você vai lá, né? Lembra que a tangente de 60... Tangente de 60, lá na tabelinha, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, aqui é raiz de 3, então é menos raiz de 3. Tranquilidade, galera? E, por fim, a letra D é a tangente de π. Tangente de π, galera, é exatamente meia volta no plano cartesiano, né? Tem aqui o ciclo trigonométrico, meia volta no ciclo trigonométrico. Você tem aqui o eixo, aqui vale 0, aqui vale π sobre 2, aqui vale π. Então, ele veio e parou exatamente aqui no lugar dos 180 graus. Beleza? Então, o que ele quer, na verdade, é a tangente desse cara, ou seja, o tamanho
daquele carinha aqui, né, ou para cá ou para cá, quando ele está exatamente em cima do eixo. Quando ele está exatamente em cima do eixo, esse cara não cresceu nem para cima, nem para baixo. Ele continuou aqui estável. Então, ele só pode valer 0. Beleza, galera? Então, aqui, a tangente de π vale 0. Show de bola? Essa aqui é a segunda parte para você determinar valores de seno, cosseno e tangente de ângulos, ou em graus ou em radiano. Beleza? Então, para finalizar nossa aula, a gente tem aqui um exercício envolvendo uma expressãozinha, né? Cosseno de 45 vezes cosseno de 135 mais 3 vezes tangente de 30 dividido pela tangente de 60, beleza? Além de você atrelar aqui a parte de trigonometria, você tem que lembrar também as regrinhas de expressão algébrica, né? Tem algumas coisas ali que você tem um tipo de ordem, né, para seguir. Você não pode somar antes de multiplicar, aquelas coisinhas que a gente já viu, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Cosseno de 45. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso aí já é tabelado, você já sabe lá da aula de geometria plana de razões trigonométricas do triângulo retângulo. O cosseno de 135. Então, o cosseno de 135 é um cosseno no segundo quadrante. O 135 ele é a representação também do 45, certo? Só que para cosseno. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. E eles estão se multiplicando. Então, por enquanto, é isso daqui, tá? Mais 3 vezes a tangente de 30. A tangente de 30 você também já sabe lá da aula de razões trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3. Dividido pela tangente de 60. Tangente de 60 você também sabe da aula de razões trigonométricas. A tangente de 60 vale raiz de 3. Show de bola, galera? Então, beleza. Então, daqui você consegue fazer a seguinte relação, né? Você pode aqui multiplicar esse cara aqui, né? Raiz de 2 sobre 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2. Então, você vai ficar acabando com menos raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. E embaixo, 2 vezes 2 dá 4. Então, você vai também simplificar mais à frente isso aqui, né? Então, deu menos 2 sobre 4, mais aqui, esse 3 eu posso simplificar com esse, né? E raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Então, acabou achando isso aqui, certo? Ao simplificar esse cara aqui, você vai ficar com menos meio mais 1. E 1, ou menos meio mais 1, é a mesma coisa que 1 menos meio. E 1 menos meio dá meio. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dos exercícios e até um próximo tema. Um abraço, fiquem com Deus.